Então, pessoal, a gente vai agora conversar um pouquinho sobre algo que a gente já tinha tocado, né? Sobre as características, então, do quilombo. O quilombo como um espaço de vivência, do espaço de vivência múltipla de pessoas. Inclusive, sempre que a gente fala sobre o grande sucesso do Quilombo dos Palmares, né, o sucesso econômico, agrícola, as pessoas se perguntam, poxa, mas como que o quilombo conseguia sobreviver, né? Como é que ele conseguia resolver essa questão da produção, como é que ele conseguia fazer trocas, né? E existia um grande intercâmbio, né? O que justamente esse texto que a gente vai agora tratar, esse trecho, fala sobre isso. Havia intercâmbio econômico entre os quilombolas e as pessoas da comunidade, tá? Além disso, em seu cotidiano, as mulheres tinham importante função social. Vamos ler o texto a seguir para saber mais a respeito desse assunto, beleza, pessoal? Então leia comigo para a gente fazer algumas análises de forma conjunta aqui, ó. Vamos lá. Várias regiões da colônia conviveram com quilombos. A gente já falou sobre isso, hein? Isolados como Palmares ou inseridos nas periferias das vilas e cidades, agressivos ou pacíficos, reunindo gente de diferentes etnias, cor e credo. O que lhes importava era resistir. E para isso a presença de laços de solidariedade ou de parentesco, assim como a vivência de práticas religiosas, foi muito importante. Então constituíam novas famílias, novas relações, e a religiosidade, que poderia ser aquela religiosidade trazida da África, mas também com o chamado sincretismo, pessoal, que é a mistura de elementos da religião cristã com a religião afro. Laços de amizade ligavam comerciantes e aquilombados. Aquilombado é aquele que está no quilombo, viu? Permitindo aos últimos, ou seja, os aquilombados, ter acesso a armas e alimentos ou informações capazes de garantir-lhes a sobrevivência ante seus perseguidores. Então a gente pensa assim, poxa, mas tudo bem, eles não conheciam o território, mas em alguns casos era mais próximo das vilas e das cidades. Como é que então que os quilombos conseguiam sobreviver? Porque contavam também com a solidariedade de pessoas de fora. Então a pessoa dizia, ó, cuidado, estão planejando ir aí, tentar destruir o seu quilombo. Ó, tem gente que está quase descobrindo onde vocês estão. Então as pessoas da cidade, muitas vezes brancos, comerciantes, pessoas livres, ajudavam trazendo informações, tá? Que permitia, por exemplo, que os quilombos permanecessem. As mulheres quilombolas destacaram-se na manutenção material de suas comunidades, zelando pelo suprimento de alimentos, confeccionando roupas e utensílios para o uso doméstico. Cabia-lhes cuidar de roças e de animais domésticos, assim como preparar a comida. Preparavam-lhes amuletos e banhos de ervas, ofereciam sacrifícios rituais e dominavam as propriedades das plantas medicinais capazes de debelar doenças e curar ferimentos. Então, já havia também nos quilombos uma parcela significativa, no caso aqui a gente está falando das mulheres, com grande domínio das questões espirituais, medicinais, mas também com domínio de questões do mundo do trabalho. As mulheres não ficavam limitadas a atividades domésticas exclusivamente. Então elas também cuidavam do entorno, né? Preparavam-lhes amuletos e banhos de ervas, ofereciam sacrifícios rituais. Então isso é questão da religiosidade. Para fechar lá o último trecho lá, ó, acompanhavam os quilombolas em caçadas ou enfrentamentos com temidos capitães do mato. O que é o capitão do mato? É aquele funcionário, vamos assim chamar, do senhor de engenho, que é responsável em capturar escravos fugidios ou de manter a ordem ali no entorno da senzala. Então o capitão do mato era uma figura muito temida, porque geralmente ele usava o quê? Da violência para capturar, para castigar os escravizados, tá? Então exerciam função de apoio ao conduzir pólvora e armamentos, assim como levando e trazendo recados. Então você vê que as mulheres no quilombo dos Palmares e outros quilombos, né, elas tinham funções muito significativas, não eram funções secundárias, não estavam restritas ao mundo da vida privada, como eram, por exemplo, as mulheres da sociedade de engenho. As mulheres da sociedade de engenho, embora a gente tenha visto que existiam alguns registros ali de mulheres que eram comerciantes, que eram proprietárias de engenhos, a grande maioria das mulheres da sociedade de engenho no Brasil colônia estavam restritas ao ambiente doméstico, ficavam em casa aprendendo a bordar, aprendendo a costurar, as filhas iam aprendendo como elas seriam um dia boas esposas.
Enquanto que nos quilombos as mulheres estavam ali dominando várias práticas, as práticas medicinais, espirituais, até mesmo o uso dos armamentos, da pólvora e tudo isso. Então esse texto ele é muito rico para mostrar para a gente como que esses quilombos então funcionavam na sua dinâmica diária. Era como se fosse uma cidade normal, uma vila como outra qualquer. Plantação, produção, comércio, caçada, organização, medicina, vida social, vida religiosa. Não era um lugarzinho lá que as pessoas estavam escondidinhas, paradas, quietinhas, esperando o pior acontecer. Eram sociedades cheias de vida, de acontecimentos, né? É muito importante a gente entender os quilombos dessa forma. E entender que essas sociedades deixaram o seu legado. E é por isso que eu repito que hoje nós temos o que chamamos de comunidades remanescentes de quilombos ou comunidades quilombolas. No Brasil, hoje, a gente vive um processo de reconhecimento constante de terras, né, que pertencem a comunidades remanescentes de quilombo. Então, muitas comunidades, pode ter uma perto aí da sua cidade, ou você pode até estar em uma, né? Muitas comunidades elas são descendentes de quilombolas. Então elas mantêm práticas cotidianas e culturais da vida desse período histórico. E por isso essas terras são como se fossem tombadas, elas são desapropriadas e emitido um certificado de posse dessa comunidade quilombola para que as pessoas possam dar sequência à sua vida e manter acesa essa memória, a memória de um período histórico muito importante. Então, quando você se perguntar por que ainda há uma preocupação tão grande nos dias de hoje com a existência de uma comunidade remanescente de quilombo, é que com essas comunidades a gente pode manter viva, acesa a chama de uma memória importante da sociedade brasileira. Nem toda memória é contada por meio de museus, de papéis. Muitas das memórias e da história da sociedade que a gente vive é contada pelas pessoas, pelas práticas, pelos hábitos que as pessoas têm. Então é por isso que a gente tem essa preocupação tão grande com a história dos quilombos, a história das comunidades remanescentes de quilombos, certo? Lembrar, então, para a gente fechar aqui de forma resumida, lembrar que os quilombos poderiam ser quilombos agressivos, poderiam ser quilombos mais pacíficos. Eles contavam também com o apoio de pessoas externas aos quilombos, que poderiam ser desde escravizados até comerciantes e pessoas que estavam nas vilas, que ajudavam com informações, mas que também compravam e trocavam os produtos. A gente não pode esquecer também que nesses quilombos se constituiu uma rede de solidariedade, amizade, de família, certo? A religiosidade era um elemento muito importante. O desenvolvimento da agricultura, da caça e também da medicina, por meio das ervas, dos saberes e dos conhecimentos populares, também se constituía ali. Tá? E no caso, como a gente deu ênfase aqui, as mulheres tinham um papel fundamental e não ficavam restritas exclusivamente à vida privada. Então tá aí um documento histórico importante, um relato histórico importante do livro Uma Breve História do Brasil, de Renato Venâncio e Mário Del Priore, que pode nos ajudar a entender um pouquinho melhor esse período histórico.